Eu não deveria contar isso. Não assim, não agora com o peso de tantos anos me esmagando o peito. Meu nome é Zezinho, e o que carrego é mais quente que o sol do meio-dia, mais afiado que o espinho do xique-xique. Era 1958. Eu era só um menino de 10 anos, com o cheiro de café amargo da manhã de vó Zefinha grudado na alma. Naquela noite, a luz do candeeiro tremia na parede de taipa, e ela me puxou para perto. Tão perto que senti o calor do medo na respiração dela. Zezinho, sussurrou, como se o próprio Lampião pudesse estar ouvindo. Eu vi um menino, o filho dele, o filho perdido de Virgulino. Meu coração disparou. E desde aquele dia, nunca mais fui o mesmo. Essa história não é minha, mas é como se fosse. E agora, contra tudo que minha avó era uma mulher do sertão, com mãos que sabiam esfregar roupa até tirar a dor do mundo. Naquele dia, em 1937, ela voltava do riacho, o sol queimando a nuca, quando sentiu algo que não era só o calor. Era como se a caatinga tivesse olhos. Entre os galhos secos, uma figura apareceu. Uma mulher com o chale preto que parecia engolir a luz. Nos braços, ela carregava um embrulho pequeno que se mexia e chorava baixo. Um choro que parecia saber que o silêncio era sua única chance. Minha avó ficou paralisada, o cesto quase caindo. A mulher se aproximou, o rosto escondido, os olhos brilhando como brasa. Não conta pra ninguém, sussurrou, a voz cortada pelo medo. Ele é do sangue de Virgulino. Antes que minha avó pudesse dizer uma palavra, a mulher sumiu, na escuridão, como se a caatinga tivesse engolido. O choro do bebê ficou no ar, misturado ao vento, e minha avó nunca mais olhou para o riacho do mesmo jeito. Ela carregou aquele segredo como se fosse um pecado que não confessou. Eu cresci com o nome de Lampião ecoando na vila. No nosso canto perdido de Alagoas, ele não era só um homem. Era um fogo que nunca apagava. Herói para uns, demônio para outros, mas sempre maior que a vida. Minha avó contava histórias do cangaço enquanto descascava mandioca, mas aquele segredo sobre o menino era diferente. Ela dizia que o chamavam João, que foi deixado com seu neco, um coiteiro, que vivia entre o medo das volantes e a lealdade aos cangaceiros. João cresceu na vila, mas era como uma sombra. Não ria, não brincava. Seus olhos eram como o sertão em chamas, profundos, cheios de algo que ele mesmo não entendia. Eu ouvia de longe, cortando lenha com facão, os movimentos tão precisos que pareciam ensaiados por uma vida que ele nunca viveu. O povo cochichava. É o filho de Lampião, só pode ser. E eu, menino, me perguntava, será que ele sabia? Será que sentia o peso daquele nome proibido? Eu não conseguia tirar João da cabeça. Ele era diferente, como se a caatinga tivesse marcado ele com um destino que ninguém podia mudar. Uma vez, escondido atrás de um pé de juazeiro, ouvi ele cantarolar uma moda antiga, uma que minha avó jurava ser a preferida de Maria Bonita. A melodia era tão triste que parecia carregar todas as dores do sertão. Meu coração disparou. Será que é verdade? Será que aquele menino que crescia calado carregava o sangue do rei do cangaço? O povo da vila falava baixo, como se temesse que as palavras acordassem um fantasma. Uns diziam que ele era filho de Maria Bonita, escondido para não morrer nas mãos das volantes. Outros juravam que era filho de uma paixão secreta de Lampião, antes de Maria. Minha avó guardava um cordel, escrito por um poeta sem nome, que dizia: o herdeiro sem rosto, perdido na caatinga, carrega o cangaço no sangue e a dor no olhar. Essas palavras, do cordelista Zé de Lima, queimavam na minha alma. Mas o que me mudou para sempre foi o dia em que encontrei João, já homem, e descobri o que ele escondia. Eu tinha 20 anos quando bati na porta de João. O sertão já não era o mesmo, mas a sombra do cangaço ainda pairava, como um cheiro de pólvora que nunca sai. A casinha dele era isolada, com um aroma de café velho e lenha queimada que parecia grudar na pele. Ele me olhou e, juro, senti um frio que não explico. "O que tu quer, Zezinho?" perguntou, a voz rouca, como se cada palavra doesse. Eu tremi, mas fali do segredo da minha avó, da mulher na caatinga, do menino entregue.
Ele ficou em silêncio, o rosto duro como pedra. Então, tirou uma carta amarelada de um baú de madeira, as mãos tremendo como se segurassem um veneno. Leia, mas não fala com ninguém. A carta era curta, escrita em 1938, dias depois da Grota do Angico, onde Lampião e Maria Bonita tombaram. As letras tortas diziam: Neco, proteja o menino. Ele vê o sangue. Que ele nunca saiba, que nunca carregue o peso do meu nome. V.F. Meu coração parou. V.F. Virgulino Ferreira, Lampião. Era verdade? Ou seria uma mentira, uma história forjada para manter o mito vivo? João me olhou e, juro, senti um frio que não explico. Queime isso daí, Zezinho. O sertão não precisa de mais fantasmas. Eu queimei a carta como ele pediu, mas o fogo não apagou o que eu vi. Enquanto as chamas engoliam o papel, algo caiu do cordel que minha avó guardava. Era um pingente, pequeno, de couro e metal, com uma estrela de 5 pontas gravada. A mesma estrela que Lampião usava no chapéu. Minhas mãos tremiam tanto que quase deixei cair. João sabia. Ele sempre soube, mas escolheu o silêncio, como se o nome de Lampião fosse uma maldição que ele não queria carregar. O historiador Frederico Pernambucano de Melo escreveu em Apagando o Lampião: o cangaço não deixou herdeiros, mas o sertão inventa os seus próprios mitos. E ali, com aquele pingente na mão, eu entendi. João não era só um homem. Ele era o sertão, com suas dores, os seus segredos, sua luta para sobreviver. Dias depois, ele sumiu da vila. Uns dizem que virou vaqueiro na Bahia, outros que a Caatinga o levou. Mas eu sei que ele foi embora para proteger um segredo que o sertão nunca quis revelar. E agora, contando isso, sinto ele me olhando, como se dissesse: Zezinho, por que tu falou? Hoje, velho como estou, ainda sinto o peso daquele pingente na palma da mão, quente como o sol do sertão. O choro daquele menino que minha avó ouviu na Caatinga ainda ecoa nos meus sonhos, como se o sertão quisesse me contar o que nunca soube. João era o filho de Lampião, ou era apenas um reflexo da saudade de um povo que nunca deixou o cangaço morrer? Minha avó dizia: o sertão guarda o que o coração não explica. E agora, com o coração na boca, te pergunto: você acredita que isso aconteceu? Se essa história te tocou, é porque ela precisava encontrar você. Deixe nos comentários o que sentiu e compartilhe com quem ama os mistérios do sertão. Inscreva-se no Mistérios do Sertão 54, mas só se tiver coragem de carregar esse segredo com a gente.